Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem fascinante do misticismo ocidental. Opa! O foco vai ser Cábala, essa ideia assim intrigante de formas-pensamento e também o mundo dos anjos cabalísticos. Amigão. A gente está se baseando em várias fontes, né? Tipo A Magia dos Anjos Cabalísticos, da Mônica Bonfilho, A Magia das Formas Pensamento, da Dolores Ashcroft na Wiki. Sim, e textos sobre os 72 Nomes de Deus, do Alexandre Chagas, A Cábala Mística, da Dion Fortune. Isso. E também Magia Teúrgica, do Fabian Mondini, e o clássico Tratado Elementar de Ciências Ocultas do Pappus. Bastante coisa. Bastante coisa. A nossa ideia aqui é tentar, assim, desvendar alguns conceitos principais, né, dessas tradições. Como eles veem a realidade. Exato. Como eles acham que pensamentos podem, sei lá, ganhar vida. E qual o papel dos anjos, ou desses nomes divinos, na Cábala. Uhum. Vamos tentar trazer um pouco de clareza, né? Porque são temas complexos, mas, nossa, muito instigantes. Com certeza. Então tá, vamos começar pela base disso tudo. A Cábala. Pelas fontes, o que ela é, assim, na essência. Olha, a Dion Fortune, na Cábala Mística, ela descreve não só como uma tradição antiga de Israel, sabe? Mas como a espinha dorsal mesmo do misticismo ocidental. Espinha dorsal. Ela argumenta que, por ser a matriz da cultura espiritual europeia, lembrando, né, Jesus, São Paulo, eram judeus. Essa base monoteísta abriu caminho para novas compreensões espirituais. Interessante essa visão histórica. Mas é só algo do passado ou ainda é relevante? Não de jeito nenhum. Fortune e outros autores, eles batem na tecla que é um sistema vivo, sabe, em desenvolvimento. Ah, tá. O ponto central é que a Cábala usa símbolos. Símbolos muito fortes para ajudar a nossa mente a entender o que seria incompreensível. O divino, o infinito. E o símbolo mais famoso é a árvore da vida, né? Aquela. Essa mesma, Otsitioin, em hebraico. É aquela imagem com as esferas conectadas. Certo. São 10 esferas, a Sephiroth. Elas representam emanações, tipo qualidades divinas. E os caminhos entre elas? Isso, são 22 caminhos ligando a Sephiroth. Tem um texto antigo, o Sefer Yetzirah, que fala em 32 caminhos da sabedoria. 32, mas não eram 10 esferas e 22 caminhos? Pois é, os 32 são a soma. As 10 Sephiroth mais os 22 caminhos. E o curioso é que esses 22 caminhos são muitas vezes ligados aos 22 arcanos maiores do tarot. Ah, que legal. Como se fossem mapas parecidos. Exatamente. Linguagens simbólicas diferentes, mapeando realidades ou níveis de consciência semelhantes. Então, a árvore é tipo um mapa. Da realidade ou da consciência. Isso, um mapa do macrocosmo, o universo, e do microcosmo, que é o ser humano. Essas 10 sefirot, elas se organizam em 3 pilares. 3 pilares. O da severidade à esquerda, com Bina, Geburah, Hod. Representa a forma, a estrutura, sabe? A restrição. Ok. O da misericórdia, à direita, com Chokmah, Chesed, Netzach. Esse representa a força, a expansão, a energia pura. E o terceiro? É o pilar central, o do equilíbrio. Ali ficam Keter, Tifaret, Yesod e Malkuth. Ele meio que harmoniza os outros dois. Poderia dar uma palhinha do que algumas dessas sefirot mais importantes significam? Claro, claro. Keter, lá no topo, é a coroa. É a fonte de tudo, a unidade com Deus, o início. Chokmah, logo abaixo, no pilar da misericórdia, é a sabedoria. É a força dinâmica inicial, o impulso criativo, o pai cósmico, digamos assim. E a oposta a ela. Biná, no pilar da severidade, é o entendimento. É a grande mãe que dá forma, que estrutura essa força de Chokmah. Por isso associam a Saturno, ao tempo, à limitação que é necessária para manifestar, né? Faz sentido. A força precisa de uma forma para existir no mundo, né? E no centro, o que tem? No centro da árvore e do pilar do equilíbrio está Tipareth, a beleza, associada ao sol, ao coração. É o ponto de equilíbrio, de sacrifício iluminado.
Muitos veem como o ponto crístico ou do self. Interessante. E lá embaixo? Na base. Lá na base do pilar central está Malkut, o reino. É o nosso mundo físico, a Terra. O resultado final de todas essas emanações que vêm de cima. É onde tudo se manifesta concretamente. E a energia, como ela se move nesse mapa? A visão clássica é que a energia divina desce de Keter até Malkut. Chamam isso de relâmpago brilhante. Ah, já ouvi falar. Mas o legal que a Dawn Fortune aponta é a dinâmica de polaridade. Cada sefira funciona como um transformador. Como assim? Ela recebe a energia da sefira de cima, sendo negativa, receptiva a ela, e aí ela modifica essa energia antes de passar para a sefira de baixo. E aí ela é positiva, ativa em relação à de baixo. Entendi. Cria um fluxo, uma dinâmica. Exato. É um sistema super interconectado, super dinâmico. Nossa, muito legal essa ideia do mapa e do fluxo. Mas como essas tradições falam de interagir mais diretamente com isso? Com essas energias, esses aspectos de Deus? Aí que entram os anjos cabalísticos e os 72 nomes de Deus. Certo? A Mônica Bonfilho, no livro dela, descreve esses anjos como inteligências. Eles podem ajudar, corrigir, mas olha só, sempre dentro das leis divinas e respeitando o livre-arbítrio. Então não é só pedir e receber, não é um delivery de milagre. Não, longe disso. O ponto-chave que ela ressalta não é nem o pedido em si, mas a sinceridade da intenção e o merecimento da pessoa. Merecimento. Tem a ver com estar alinhado, preparado para receber aquele auxílio. Por exemplo, ela cita um anjo Lauviá. Ele seria associado a superar tristeza e ter revelações em sonhos. A ideia não é que o anjo dá isso para a pessoa, é mais que a conexão sincera com essa energia específica pode catalisar essas mudanças internas, esses insights, mas sempre na medida do que a pessoa consegue receber e integrar, sabe? Entendi, é um processo interno então. E os 72 nomes de Deus, qual a relação deles com os anjos? Totalmente conectados. O Alexandre Chagas explica que esses 72 nomes são sequências de 3 letras hebraicas. Elas vêm de 3 versículos específicos lá do Êxodo, da passagem do Mar Vermelho. Ah, da história de Moisés. Essa mesma. E não são nomes como João ou Maria, entende? São combinações de letras vistas como chaves vibracionais. Cada uma ligada a um atributo divino específico, e muitos desses atributos são associados aos próprios anjos cabalísticos. E como se usa esses nomes? Se é que se usa essa palavra? A prática que o Chagas descreve é a meditação. A pessoa visualiza as letras hebraicas da direita para a esquerda, né? E imagina a luz dessas letras preenchendo o ser. Tipo, respirando a luz? Isso. Ao inspirar, absorve a luz, a qualidade daquele nome. Ao expirar, compartilha essa luz com o mundo, com a criação. É uma prática de sintonização interna. Legal. Tem exemplos? Sim. Ele menciona, por exemplo, o nome Mem-Rei Shin, M-E-H-E-I-S-H. Seria para atrair proteção, cura, amizades verdadeiras. A ideia é se sintonizar com essa vibração. É sempre focado na transformação interior, não só num resultado externo. Os 72 nomes. Mas as fontes vão além, né? Falam que a própria mente tem um poder de criar coisas. Exatamente. E aí, minha amiga, a coisa fica ainda mais radical. Com o conceito de formas-pensamento. A Dolores Ashcroft, na Wiki, explora isso muito bem no livro dela. Formas-pensamento. A ideia é que o pensamento cria formas reais? A premissa básica é essa. Pensamentos intensos, focados, podem criar formas reais, mesmo que sutis, no que eles chamam de plano astral. Plano astral, isso aí não é só a nossa imaginação, a fantasia? Olha, segundo essas fontes, não. Papos e Ashcroft, na Wiki, descrevem como algo mais fundamental, tipo a imaginação do universo. Uau! A imaginação do universo. É um substrato mental que seria a base da própria realidade física e seria influenciado não só pela mente de uma pessoa, mas pelo desejo, pela imaginação coletiva.
de forma forte e sustentada. Ashcroft Nowick até liga isso com o inconsciente coletivo do Jung. Que ideia potente. Ela dá exemplos disso? Dessa criação mental? Dá sim, e são bem fortes. Ela conta uma história famosa que atribuem à exploradora Alexandra David Neil, sobre um monge tibetano, um tal de Pema. E o que ele fez? Depois de meses visualizando intensamente, sozinho numa caverna, ele teria conseguido materializar o Idan dele, que é tipo uma divindade tutelar pessoal. Materializar? Como assim? A ponto de ver e ouvir o Idan objetivamente, como se fosse outra pessoa ali, no lado dele. Peraí, materializar algo só com o pensamento? Isso é difícil de acreditar. Que base a autora dá para isso? Bom, ela não fala que é fácil, né? Claro que não. Exige uma disciplina mental absurda, concentração por muito tempo. Imagino. Mas a lógica dentro desse sistema é: se o astral é o substrato da realidade e a mente interage com ele, um pensamento forte o suficiente, carregado de emoção, visualização clara, poderia condensar a energia astral, a ponto de se tornar perceptível, primeiro só para a pessoa, subjetivamente, e em casos muito raros, objetivamente. Entendi a lógica interna. Ela também usa o lado negativo para exemplificar o fenômeno da idolatria. Idolatria, como assim? Pensa na energia emocional gigante e constante que fãs projetam nos ídolos, nas celebridades. Segundo ela, isso poderia criar formas pensamento coletivas. E essas formas fariam o quê? Muitas vezes, elas são carregadas de expectativas irreais. Até obsessões, né? Elas poderiam meio que invadir o espaço psíquico do ídolo. Causar instabilidade principalmente na vida pessoal, amorosa. A fama vira uma faca de dois gumes nesse sentido energético. Nossa, faz pensar. É fascinante e um pouco assustador também. E como alguém desenvolveria essa habilidade de criar formas pensamento de um jeito controlado? O livro descreve um treino gradual, começa com visualização simples. Imaginar formas geométricas básicas, um cubo, uma esfera. Tipo só imaginar. Imaginar surgindo de uma protomatéria astral, que ela sugere imaginar como algo branco ou cinza. No início, pode até usar um apoio físico, tipo um cubo de isopor branco só para ajudar a focar a mente. E depois? Depois, o treino é engajar todos os sentidos na visualização. Sentir a textura da forma, ouvir um som associado a ela, até sentir coisas como chuva ou vento nesse ambiente astral que você cria. O objetivo é deixar a experiência interna o mais vívida possível. Tornar real na mente. Exato. E daí avança para criar estruturas complexas, recriar mentalmente um círculo de pedras antigo, um prédio famoso, buscando precisão nos detalhes, acessando o que ela chama de memória mundial, ou registros acásticos. A ideia de que tudo fica registrado em algum lugar. Isso, a ideia de que tudo que já aconteceu deixa uma marca nesse plano sutil. E, por fim, a criação de seres astrais, com propósitos específicos. Que tipos de seres? Dá exemplos. Ela fala em guardiões, com formas variadas, de animal, humana, angélica, para proteger um lugar ou pessoa. Fala em servidores, descritos como um tipo de Gasparzinho astral, para fazer tarefas simples. Mas aqui tem o alerta crucial dela. Qual? Nunca usar uma pessoa real, viva ou morta, ou a si mesmo como modelo para essas criações. Por quê? Porque isso criaria laços energéticos perigosos indesejados. Ela também menciona os familiares das histórias de bruxas, né? Que seriam animais reais com quem se criava um laço psíquico muito fundo. E o golem? Até o golem da lenda judaica. A criação ritualística dele, segundo ela, se baseia nos princípios do Sefer Yetzirah, sobre manipular as energias criativas. Caramba, tudo isso realmente desafia a nossa noção comum de realidade, né? A ideia de que o físico é a única realidade ou a mais importante. Com certeza. A Ashcroft Nowick provoca essa reflexão. Ela lembra como nossos sentidos constroem ativamente a nossa percepção do mundo, que não é um espelho perfeito do real, né? É verdade. Ela cita a física moderna, desde Einstein, que já abalou a noção de tempo absoluto. O Palpus também falava dessa relação entre o invisível, o númeno, a essência,
E o visível, o fenômeno, a aparência. E a ideia de múltiplas dimensões se encaixa aí? Sim, as fontes mencionam isso. A Ashcroft-Nowicki especula se as dimensões extras que a física teórica propõe hoje, falam em 11, né? Não teriam a ver com os números complexos ou imaginários da matemática. Aqueles números I? Esses mesmos, que a gente usa em cálculos que funcionam para prever coisas no mundo físico, mesmo sem entender direito o que eles são intuitivamente. É verdade. Essa ideia de múltiplas realidades ou planos bate com a visão de que o Sefer Yetzirah descreve os princípios por trás da criação, talvez um projeto na mente divina, e não um processo físico em si, como o Big Bang. E reforça a ideia do plano astral como uma camada fundamental por baixo do universo físico. Da magia ou teurgia. O Fábio Mondini, em Magia Teúrgica, ele define teurgia não como manipular por egoísmo, sabe? Mas como a arte de manifestar o espiritual no material. Um trabalho de alinhar com o divino. E como se faz isso? Ele e a Ashcroft-Nowicki também reforçam muito a importância da observação atenta e da capacidade de visualização. A Ashcroft-Nowicki até dá uma dica prática. Qual? Ler autores que descrevem muito bem as coisas, tipo Joseph Conrad, Júlio Verne, Isaac Asimov, para treinar a mente a criar imagens internas detalhadas, vívidas. Interessante a dica. E a ética nisso tudo? Com tanto poder potencial, deve ser um ponto crítico, né? Fundamental. Todas as fontes sérias nesse assunto são muito, muito enfáticas sobre a ética. O Mondini adverte claramente: toda obra egoísta resultará mais cedo ou tarde em alguma forma de fatalidade. Pesado? Ele insiste: agir com pureza de intenção, evitar interferir no livre-arbítrio dos outros, e aconselha o silêncio sobre as próprias práticas para evitar a vaidade. A John Fortune também fala de perigos, né? Sim, ela alerta sobre usar sistemas místicos ou mágicos de forma desequilibrada ou inadequada. Diz que pode levar a problemas psicológicos até físicos. Uhum. E é legal que ela associa a virtude de Malkuth, a esfera da Terra, à discriminação. A capacidade de discernir o certo do errado, o útil do prejudicial, e de purificar as influências que a gente recebe. E a Ashcroft-Nowicki, sobre as formas pensamento, tem ética aí também? Muita. Ela bate na tecla da responsabilidade. Diz que o praticante sério serve à humanidade, precisa de perspectiva, distanciamento emocional. E regras? Sim. Ela estabelece regras claras para criar formas pensamento, não criar demais, dar um tempo de vida definido para elas e, como a gente já falou, a regra de ouro: nunca, jamais copiar um ser humano real. Entendido. O Papus também diferenciava os praticantes, não é? Sim, ele faz uma distinção importante entre o mago que age com conhecimento, vontade e controle e o feiticeiro ou médium, que ele via agindo de forma mais passiva, muitas vezes sem controle total. E qual o risco disso? Por agir passivamente, ele dizia que eram mais suscetíveis a influências negativas ou a atrair o que ele chamava de larvas astrais, tipo formas pensamento residuais ou mal intencionadas de outras pessoas. E ele classificava os tipos de magia ou de como produzir fenômenos? Ele descreve 3 caminhos principais para fazer o que a gente chama de milagre, ou fenômeno extraordinário. Primeiro, a teurgia, que ele considera o caminho mais alto, mais raro, baseado na cooperação consciente com o divino. Ok. E os outros? Segundo, a goécia, que seria tentar forçar, dominar entidades ou forças astrais. Um caminho que ele acha perigoso, tipo Prometeu roubando fogo, sabe? Entendi. Perigoso. E terceiro, o naturalismo ou feitiçaria, que ele via como uma submissão passiva a espíritos elementares, forças da natureza. Ele considerava isso um caminho inferior, até meio abjeto na visão dele. Ufa, quanta informação. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, exploramos a Cabala como esse mapa super sofisticado da realidade, da consciência. Sim. Vimos a ideia radical de que o pensamento focado pode criar formas quase vivas no plano astral. Incrível, né? Falamos sobre jeitos de buscar conexão com energias divinas específicas, tipo anjos ou nomes sagrados. E, claro, a importância constante da ética, do equilíbrio, do discernimento nisso tudo.
Exato. A sensação que fica é que a realidade talvez seja bem mais interconectada e talvez até mais plástica, mais maleável pela consciência do que a gente pensa no dia a dia. Concordo totalmente. Um fio condutor claro nisso tudo é o uso de símbolos e analogias, né? A árvore, os nomes, as formas que se visualiza. São ferramentas para a mente conseguir tocar, interagir com o abstrato, com o invisível. Ferramentas mentais. Isso. E outro ponto crucial é essa busca constante por equilíbrio, refletida nos pilares da árvore, na relação entre a Sefirot, na necessidade de integrar espírito e matéria, força e forma. Isso é visto como essencial para a integridade do sistema e do praticante. E não são só curiosidades antigas. De jeito nenhum. Fica claro que, para quem estuda e pratica, esses são sistemas vivos, para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal e espiritual. Perfeito. Para deixar uma pulga atrás da orelha de quem nos ouve, uma provocação final, baseada nas fontes. Se o plano astral pode ser visto como a imaginação do universo, como sugerem a Ashcroft, Nauk e o Papus, e a nossa imaginação, individual e coletiva, faz parte disso, e se até a internet, como ela especula, pode ser vista como uma manifestação dessa imaginação humana turbinada por dados, talvez até ligada a esse plano astral? Onde você quer chegar? Fica a pergunta. Que sonhos coletivos, que realidades sutis a gente está ajudando a moldar agora, consciente ou inconscientemente, com as ideias que a gente compartilha, a mídia que a gente consome, as emoções que a gente joga online, as redes que a gente constrói? Boa pergunta. Fica aí a reflexão para levar adiante.